Graça e paz, irmãos. Muito bom estarmos aqui. Nesse momento, ainda só um pouquinho aqui, eu queria que a gente orar. Se você primeiro quer orar e depois, se você desejar, nós vamos fazer a oração juntos aqui, repetindo. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela vida de cada irmão, Senhor, que tem disposto o coração, Senhor, aos primeiros dias deste ano, Senhor, de estar em Tua presença, de estar, Senhor, te adorando, de estar, Senhor, buscando a Tua face, Senhor. Senhor, vem de uma forma grandiosa, Senhor, sobre cada coração esta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade. Pai, que qualquer sentimento, pensamento, qualquer preocupação que possa querer roubar, Senhor, a boa semente esta noite, que seja repreendido em nome de Jesus. Que apenas a Tua voz, a voz do Teu amado e precioso Espírito, que ensina, que instrui, que sonda o mais profundo do nosso coração, possa falar conosco, Senhor. Amado, se você desejar, repita comigo. Senhor Jesus, eu confio no Teu amor. Eu confio em Ti, Senhor. E essa noite, eu abro o mais profundo do meu coração, dos meus sentimentos, para que o Senhor venha, Senhor, curando, restaurando, sarando tudo o que precisa na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, estamos no penúltimo dia e nós vamos comentar aqui sobre a palavra, desse ano. O Senhor tem trazido para nós, na passagem desse ano, de Marcos 12, capítulo 29 até o 31. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero que você grave principalmente essa parte aqui, irmãos, do verso 30, que fala aqui: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui está falando de sentimentos, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Eu queria começar lendo a 2 Coríntios. E também peço que os irmãos tenham um pouquinho de calma aí no coração para ouvir e entender. Porque às vezes a gente começa de um jeito, depois vai dando uma aprofundadinha. Fala assim, 2 Coríntios capítulo 11. É uma passagem muito conhecida. Verso 24. 2 Coríntios 11, 24. Aqui, o apóstolo Paulo, ele estava falando de algumas tribulações e lutas que ele passou durante a sua caminhada com Jesus. E ele começa falando assim, ele está falando, continua, no caso falando, no verso 24 assim: 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios
em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E vamos ver aqui também no capítulo 12, verso 7, ele fala assim: e para não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tá? Isso aqui, amados, seria... Nesses dias, na passagem do ano, o pastor fez, até acho que esses dias também fez um outro comentário, que o Senhor deseja de nós uma igreja madura, uma igreja que consegue caminhar em meio às tribulações, uma igreja que o Senhor deseja que alcancemos uma maturidade espiritual a fim de enfrentar todas as tribulações deste mundo, entendendo o propósito de Deus para nós nesta terra. Mas, muitas vezes, feridas na alma nos impedem de alcançarmos esse entendimento e viver os propósitos de Deus na nossa vida. Nós aqui sabemos, irmãos, que mediante muitas circunstâncias e situações que nós passamos, às vezes até os irmãos, principalmente aí quando começa a classe de batismo, fazem ali, limpando o terreno. As pessoas veem que até mesmo quando você aceita Jesus, mas tem feridas que ficaram lá atrás e precisam ser curadas e que muitas vezes atrapalham a caminhada com Deus. Mas também na nossa caminhada com o Senhor, eu vou tirando e pondo óculos aqui porque eu só enxergo de perto, para mim poder ver o rosto dos irmãos. Muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós também passamos situações, essas tribulações que Jesus falou que nós íamos ter, que nenhum de nós escapa. Muitas vezes nós temos tribulações, perdas, situações difíceis. Mas às vezes, ficam feridas na nossa alma, ficam feridas no nosso interior. E quando nós vamos buscar o Senhor de uma forma mais funda, nós sentimos que algo não está legal. E quando nós temos ferida, alguém já machucou aí o pé, principalmente o dedão do pé? Parece que aonde você vai, você chuta tudo que aparece na frente. Tudo machuca. Às vezes é uma palavra de alguém que te machuca. Às vezes é uma situação onde você vai, é uma história que você ouve. Algo vai machucando. E na caminhada, nós não conseguimos alcançar esse entendimento do que o Senhor realmente deseja. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando disso. Ele falou, olha, eu passei muitas situações que o Senhor foi tratando e curando o coração de Paulo. Mas essa noite, nós vamos estar falando de uma outra pessoa. Comecei aqui falando de Paulo, mas nós vamos estar comentando algumas situações e depois nós vamos ver para a nossa realidade do nosso dia a dia. Nós vamos estar comentando algumas coisas sobre Jó. Daí você já diz, mas Jó passou, eu não aguentaria, não, mas se calma. Calma que nós vamos vendo devagarzinho. E essa noite nós não vamos falar sobre como Jó era, nem que porque Satanás chegou, não vamos estar falando disso. Mas nós vamos estar olhando por sentimentos, para o interior de Jó. Todos sabem que, a maioria sabe, Jó, ele tinha 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas.
era uma pessoa que tinha muitos bens. E a palavra diz que num dia, Jó perdeu 10 filhos. E não era apenas assim, porque às vezes tem pessoas que se diz, tem um monte de filho, mas um está para lá, outro está para cá. A Bíblia fala ali que quando você vê no capítulo 1, 4 de Jó, ele fala assim que eles sempre estavam juntos, eles eram unidos, o amor deles. E dá para ver que Jó era uma pessoa amorosa. Uma pessoa que tinha muito cuidado com a família. E também fala que os seus servos, que ele tinha muitos, também foram mortos. E só sobrou 2 lá que vieram um dia, uma hora um, depois o outro, para dar notícia que foram mortos seus servos. E com certeza esses servos não eram apenas empregados, no meio desses tinham muitos que eram amigos, eram íntimos. E ele perdeu essas pessoas. Perdeu todos os seus bens. Perdeu tudo que ele tinha. E até no capítulo 2, verso 8 a 10 aqui, aquela passagem também bem conhecida, que a mulher de Jó, Jó 2, verso 8 até o 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a teu Deus e morre. Mas ele respondeu, falas com qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não poderíamos também receber o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Às vezes as pessoas dizem, mas a esposa de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. As dores que essa mulher estava sentindo eram muito profundas. E nós vamos falando um pouquinho aqui de Jó, para nós entendermos depois o nosso contexto. Em angústia, Jó amaldiçoa o dia que nasceu. Isso está lá no capítulo 3, verso 11. Ele fala assim, por que não morri eu na madre? Por que eu não expirei ao sair dela? Em situação que ele estava, ele falou, poxa, por que eu nasci? Quem sabe, pessoas, às vezes, não sei se você já passou por isso. Às vezes você está num momento de tanta angústia que você diz assim, Senhor, me leva. Você não diz, você está caminhando com o Senhor, você não quer, claro que você não vai, não, eu vou tirar minha vida. Mas você pensa assim, Senhor, me leva. Não porque você quer ficar com o Senhor, mas porque eu não aguento mais essa angústia. Eu não aguento mais essa dor. E a nossa alma é assim. E Jó aqui também tinha amigos, entre aspas, que o acusava. Quando nós vemos ali no capítulo 4, no verso 7 a 8, ele fala assim para Jó, olha, as tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, os joelhos vacilantes têm fortificado, mas agora, em chegando a tua vez, tu se enfadas. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. 7, 8, não, li errado. Lembra-te acaso, não, eu li errado, me perdoa. É 4, 7, 8. Lembra-te acaso, já pereceu algum inocente, e onde foram os retos destruídos? Segundo, eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo disseram. Ele estava dizendo para Jó assim, ei,
você está plantando o que você colheu, cara. Você plantou muita coisa errada, você cometeu muitas maldades. A mesma coisa lá quando vê no capítulo 11, né, que Zofar fala a mesma coisa para Jó. Ele fala assim, você está sofrendo por causa da tua maldade. E esse homem, ele começa a ficar meio desorientado com relação aos seus sentimentos. Angústias e tribulações geram confusão nos nossos pensamentos sobre o amor, bondade e misericórdia do Senhor. Abra aí Salmo 77. Verso 6. Do verso 6 ao verso 11. Olha o que o salmista fala. De noite indago no meu íntimo, e no meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não se torna a ser propício, a ser favoroso? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa? A promessa de Deus acabou para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Aqui o salmista ele começa a falar que quando ele estava de noite, angustiado, a mente dele começou a se prender nas situações que ele estava passando. Lembramos lá que Paulo, quando nós lemos, Paulo falava que ele passou muitas coisas, situações difíceis, mas em todas elas ele conseguiu superar. Mas aqui, ele estava falando assim que... Deixa eu ler de volta aqui. De noite, ele não dormia de noite, ele ficava pensando, no verso 6, né? Que o Senhor será que o Senhor me rejeitou? Será que o Senhor esqueceu de mim? Amados, às vezes as pessoas em situações e circunstâncias difíceis começam a questionar o Senhor. Eu estava lembrando, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei a primeira vez que eu tive uma situação assim, que depois de convertir numa situação de angústia, não era muita coisa. Não era algo muito grave, mas para mim era angustiante. E quando eu falei isso aqui, eu acho que uma vez. E eu fui conversar, era o pastor Jair, na época não era apóstolo. E eu indaguei ele assim, eu falei, pastor, será que é tudo que o Senhor tem me mostrado, o amor de Deus, a graça, será que o Senhor me abandonou? Será que esse amor não é do jeito que eu penso? Será que o Senhor me deixou agora sozinho? Será que o Senhor está me castigando? E nós somos assim, muitas vezes. Lembra lá João Batista? Quando ele estava na cadeia? Será que, aquele lá, será que é Jesus mesmo? Será que é aquele que foi enviado de Deus? Será que esse daí é aquele que é o Messias? Mas ele já tinha tido uma revelação. Mas as angústias muitas vezes trazem confusão nos sentimentos. E daí quando nós começamos a falar sobre o amor, os nossos sentimentos ficam meio confusos. Sobre amar a Deus. Porque existem feridas. Esses dias eu encontrei uma pessoa, estava andando, e ele está passando uma situação difícil, com uma pessoa muito amada dele. E ele falou assim,
Poxa, essa pessoa que eu amo não merecia passar por isso. Não merecia. Amados, às vezes nós passamos por muitas situações. Às vezes todos nós vamos passar, às vezes nós temos pessoas próximas que morrem, com mais idade, outra com menos. Às vezes nós ficamos indagando e às vezes ficam feridas na nossa alma, de situações e circunstâncias, às vezes é uma separação. E nós começamos lá dentro, principalmente quando perdemos pessoas amadas. Quem sabe você conhece, eu conheço pessoas que se desviaram do caminho do Senhor e se revoltaram com Deus. Por que o Senhor fez isso? Tem pessoas, tem casais que se separam por causa de uma perda. E às vezes, quando nós estamos diante do Senhor, você nunca abriu tua boca para falar assim, por que Deus fez isso? Você nunca falou isso para ninguém. Mas lá no teu íntimo, quando fala do amor de Deus, quando fala em amar o Senhor, quando mexe naquela ferida, você lembra por quê? Lá no teu íntimo. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por que o Senhor levou essa pessoa? Também já contei aqui, irmãos. Eu era novo convertido. Pouquinho tempo na igreja, nem batizado eu estava. O Senhor levou uma das pessoas que eu mais amava. Era a minha mãe. Em nenhum momento eu questionei. Porque o Senhor já tinha me dado um chacoalho lá para trás. E começa a entender mais fundo. É normal sentirmos saudades. Mas não é normal nós sentirmos dor. Se você sente dor, se você questiona a Deus, nós precisamos buscar o Senhor para uma cura. Porque senão todas as vezes que você fala amar o Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, aqui está falando de sentimentos. Eu sei que é uma palavra difícil. Eu não queria falar sobre isso. Quando o pastor falou comigo, eu queria falar de outra coisa. E eu sei que é uma palavra dolorida de falar. Muitas vezes, separação de casais, algumas pessoas nem conheceram o seu pai. Outros, quando você era criança, seus pais se separaram, e isso trouxe um trauma. Isso trouxe uma ferida no teu coração. E quando teu pai te abandonou, quem sabe você nunca nem conheceu teu pai. E quando amar a Deus Pai, às vezes fica difícil. Porque quando você fala de Pai, lá dentro, você lembra do teu Pai daqui na terra. São situações que às vezes nós não falamos para ninguém, irmãos. São coisas, são sentimentos que às vezes ficam guardados dentro do nosso coração. Abusos psicológicos, pessoas grosseiras, pessoas, às vezes nós vemos pais que maltratam, que judiam dos filhos, fazem maldade. E essas coisas vão ficando incrustadas na alma. Decepções. Pessoa que você confiava, que você amava, te abandonou, te traiu. Acusações, mentiras, doenças. Aqui Paulo falava do espinho da carne. Muitas pessoas questionam o que era esse espinho na carne, se era uma doença, se era o que era. Tem muitas interrogações sobre isso. Amado, Jesus cura doenças, cura.
Só que, às vezes, por quê que tem coisas que não curam? Às vezes nós oramos para uma pessoa e é curada. Uma vez eu tenho um problema até hoje no meu ouvido. Saí da oração, 24 horas no altar. Morava aqui pertinho. No outro dia, uma perda súbita, deu um monte de problema. Até hoje o meu ouvido tem um zunido gigantesco. Já orei 500 vezes. Incomoda um monte. Por que Jesus não cura? Ele não é Deus? E às vezes nós questionamos o Senhor. Nós temos muitas situações, amado. Quem sabe se tem alguma coisa, alguma limitação na tua vida. Mas isso não significa que o Senhor não te ama. Não significa que o Senhor não olha para você. E às vezes, e aqui como nós vemos Jó no momento de angústia, no momento de dor. Como salmista também nós lemos. Ele começa a perder a noção, a profundidade do amor de Deus. Aquela ferida suga o sentimento do amor de Deus. Pessoas que às vezes te traíram, que te deixam. Você, quando fala em amar o teu próximo, amar uma pessoa, confiar numa pessoa, aquilo te traz dificuldade. Eu não sei o que machuca o teu coração, o que machuca teus sentimentos. No capítulo 39 de Jó, nós não vamos ler, mas só comentar aqui. O Senhor começa a se revelar a Jó. O Senhor começa, se você ver o capítulo 39 inteiro, o Senhor fala para Jó, começa a mostrar: Jó, eu tenho controle sobre todas as coisas. Sobretudo eu criei todas as coisas, eu tenho controle. Que o 39 fala: sabes tu o tempo, as cabras monteses têm seus filhos, ou cuidaste das corças, quando dão suas crias. Começa a falar da natureza, sabe o tempo lá do parto. E ele começa a falar de tudo, da natureza, começa a falar de todas as coisas. Eu tenho controle sobre tudo. E começa a se revelar: Jó, em nenhum momento eu deixei você, em nenhum momento eu perdi o controle. Em nenhum momento você pensa assim: não, mas ali Deus não estava comigo. E o Senhor começa a se revelar para Jó. Quando chega no capítulo 40, versos 3 e 5, aqui, 3 a 5. Jó fala assim, ó: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó começa a falar: Jó, que agora eu não deveria ter nascido, eu não deveria estar nessa terra, não sei para que eu sirvo aqui. Amadas, pessoas às vezes entram em depressão, pessoas ficam deprimidas. Não que você tem que buscar tratamento, hoje tem tratamento médico, medicamentos. Mas o que você não pode é aceitar pensamentos e sentimentos que você não serve para nada. Que você está aqui nessa terra, mas você não sabe o que está fazendo aqui, já deveria ter ido embora faz tempo. Ou não sabe nem por que nasceu. Sentimentos que causam confusão dos propósitos estabelecidos por Deus para a nossa vida. E aqui Jó começa a falar. Ele falou: ó, vou fechar minha boca. Falei bobagem, falei coisa que eu não estava entendendo, Senhor. Capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora ele começa a entender.
que existem planos de Deus. Que ele não estava aqui nessa terra à toa. Que independente da situação que ele estava passando, o Senhor estava com ele e tem o controle de todas as coisas. No 42, ainda no 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Eu me arrependo, Senhor, de ter falado essas coisas. Eu me arrependo. Agora eu consigo entender que mesmo nas tribulações e nas angústias, o Senhor está comigo. Daí ele começa a entender o que Paulo estava falando lá. De todas as tribulações que Paulo estava falando, e Paulo diz, não, eu passei tudo isso, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me livrou, o Senhor me levantou, o Senhor me restaurou, o Senhor me curou. Curado, corpo e alma. Vamos ler aqui o 42, do 7 em diante. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, que fala do sacrifício. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso 9. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora aqui, irmãos, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Daí aqui o nome, chamou o nome da primeira Gemima, a outra Késia, e o da terceira Queren Abapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Quero que você preste atenção aqui no verso 10, irmãos. Antes. Quando o Senhor começa a falar ali para
para aqueles amigos de Jó. Olha, aqueles amigos de Jó tinham no momento de mais dor da vida dele, de mais dolorido. Eles acusaram, eles maltrataram. As palavras dele foi, em vez de, como diz aquele que não junta, espalha, né? Tem a palavra que diz. E ali eles só espalhavam, ali eles só maltrataram. Jó podia dizer, Senhor, agora cai fogo do céu na cabeça, viu? Falei que eu estava com razão. Mas o amor pelo próximo. Um homem curado, um homem sarado. Agora ele, como nós vemos, amará o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele está, aqueles que estavam, se Jó não orássemos, esses três aqui, com certeza, não ia sobrar muita coisa. Mas ele olha agora com amor, com compaixão, com os olhos do Senhor. E maravilhoso é aqui no verso 10. Quando mudou o Senhor a sorte de Jó. Olha aqui. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O pastor Marcelo falou, né, que quando foi lida essa passagem pro ano, alguns assim, não conseguiram entender. Quando Jó orava, Jó com amor, com compaixão, quando ele amava, fala que o Senhor começou a derramar a bênção. E quando nós recebemos esta palavra, às vezes nós não entendemos. Amar, mas amar o irmão, mas de todo o coração a Deus, mas quando nós temos um coração sarado, uma alma sarada, quando nós começamos a amar o próximo, abençoar aquele que nos fazem o mal, a bênção do Senhor vem se derramando sobre a tua vida. Aquele homem que antes queria morrer, que não sabia nem o que estava fazendo nessa terra, viveu mais 140 anos e fala que viu até a 4ª geração dos seus filhos. Nós precisamos, amado, buscar a cura do Senhor. Todos nós vamos passar por situações difíceis. Então eu vou fugir do Senhor igual Jonas. É bem pior. Porque o Senhor é a nossa força, a nossa vitória. Eu presenciei isso na minha vida. Um dos momentos mais terríveis da minha vida. Eu vi o Senhor me sustentando, que eu olhava para trás e falava, só o Senhor para fazer isso. Mas infelizmente, eu vi ao meu lado, do meu lado mesmo, pessoas que estavam próximas, que estavam sem o Senhor, sendo destruídas. Eu presenciei isso. Com a mesma situação que eu estava passando. O Senhor e sem o Senhor. Então, se você tem o Senhor, você tem tudo. Você não precisa viver angustiado. Você não precisa viver aprisionado. Você não precisa que esses sentimentos, como eu falei, às vezes tem coisa lá quando você nem conhecia o Senhor. Os irmãos aí que passaram, a gente falou da classe de batismo, né, que
Às vezes vai fazer um limpando terreno, às vezes começa a cutucar umas coisinhas, mas eu aceitei a Jesus. Mas você começa a ver ali que algumas coisinhas ainda estão prendendo. Isso acontece. Mas não só lá de trás, mas da tua caminhada. E nós temos que, essa noite, por isso que eu falei no começo para a gente orar junto, Senhor, eu confio em Ti. Você confia no Senhor, você confia no amor de Deus. Você confia que o Senhor pode te curar. Você confia que o Senhor pode tirar essa dor, essa ferida. Quando nós estamos com machucado, né, irmãos? A gente esconde, viu? Falei do pé ali. Daí até vai dando umas topadas, aí o que acontece? A gente começa a andar com o pé escondido para não bater. E às vezes nós começamos a nos esconder, para não querer nos expor. E às vezes diante do Senhor. Às vezes nós não queremos ir mais fundo, porque senão o Senhor vai mexer ali, eu não quero que mexa. Eu não sei o que o Espírito Santo tem falado no teu coração, eu não conheço o coração de ninguém aqui. Mas o Senhor conhece, e sonda o mais profundo, como o pastor leu ontem. A palavra ainda não me saiu da boca, e Ele já conhece. O Senhor sabe o que você tem passado. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. E essa noite, se você em algum momento, você falou, você duvidava por que eu estou nessa terra, se em algum momento, por que Deus me deixou aqui, porque o Senhor não me levou. Se você tem perdido a razão de buscar o Senhor de todo o teu coração, essa noite Ele quer te curar. Essa noite Ele quer te sarar, para que você possa buscá-lo de todo o coração, para que você possa amar, perdoar. Irmãos cadê do louvor aqui? Cadê o Luiz? Irmão, chama os irmãos aqui. Irmãos, você tem a liberdade, se você quiser ficar no teu lugar, se quiser ir para outra cadeira, se você quiser ir para trás, para frente. A única coisa que eu gostaria que você agora parasse diante do Senhor e esquecesse quem está à tua volta. Se você vê que está difícil aí, não está conseguindo orar, irmãos, Deus, as irmãs, os irmãos aqui da intercessão, se você quiser precisar de alguém para te ajudar aí, que às vezes pode ficar meio difícil. Se você desejar, fique de pé. Agora não se distraia. Fecha os teus olhos.